Salve, consagrados! Eu de novo! E você sabia que não é só o português e o idioma tupi indígena que é falado no nosso Brasilzão de meu Deus? Nas nossas terras tupiniquins são faladas aproximadamente mais de 274 línguas diferentes e por mais de 160 mil pessoas. E aí, tá a fim de saber quais são essas línguas? Então já vai deixando seu like, sua inscrição, seu sininho e roda essa vinheta! Colonizados pelos portugueses, não há como o nosso Brasil falar outro idioma. É aí que você se engana. É claro que devemos voltar na época da colonização, quando Pedro Álvares Cabral chegou no que mais tarde chamaremos de Brasil. A galera de Portugal entrou em contato com os ameríndios e as suas culturas foram se conhecendo aos poucos. Então, os padres jesuítas, os que catequizaram os índios, passaram a estudar as línguas faladas pelos mesmos. E nesse processo de colonização, a língua tupinambá, por ser a mais falada ao longo da costa atlântica, foi incorporada por grande parte dos colonos e missionários nas missões e reconhecida como língua geral ou nhengato. Até hoje, muitas palavras indígenas fazem parte do vocabulário dos brasileiros. Porém, o português não se expandiu pelo Brasil de uma maneira natural. Ele fez de uma forma meio diferente. Com o passar do tempo, tanto a coroa de Portugal quanto o Estado que se formou aqui na época tinham adotado uma medida para exterminar os outros idiomas falados antes do português. Isso foi uma forma de destruir a identidade nacional brasileira anteriormente estabelecida, implantar a europeia. E isso aconteceu mais claramente por volta de 1758. Uma coisita chamada de Diretório dos Índios. Essa palhaçada foi uma lei caracterizada por uma série de diretrizes a serem seguidas nas colônias portuguesas. Propunha a normatização de diversas práticas coloniais, estabelecendo critérios educacionais, a administração da força de trabalho e relações entre indígenas e colonos. Nossa, velho. E ao mesmo tempo que regulava a liberdade das populações indígenas e institucionalizava seu trabalho forçado, e não foi só isso, obrigavam os índios a adotarem nomes e sobrenomes portugueses e ainda proibiam eles de falarem ou ensinarem as suas línguas maternas. Os responsáveis pelo estabelecimento dessa palhaçada, dessa desgrama, foram Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o seu irmão Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como o Marquês de Pombal. E os índios, coitados, não foram os únicos prejudicados. Os imigrantes europeus que depois vieram para o Brasil, como os italianos, espanhóis, alemães e japoneses, acabaram pagando pato com outras ordens ridículas. Detalhe, os grupos europeus se estabeleceram nas regiões sul e sudeste. Isso explica por que estados como o Rio Grande do Sul possuem tantas arquiteturas que remetem à Alemanha. E assim, deu-se início a uma coisa chamada de glotocídio, o processo de glotocídio. Em outras palavras, o extermínio dos idiomas nativos. E não parou por aí não, viu pessoal? Com o golpe de Estado Novo de 1987, o nosso querido Dr. Getúlio Vargas criou a política de nacionalização de ensino. Ela institui o ensino obrigatório do português nas escolas, inclusive com a proibição do uso oral de idiomas estrangeiros, por meio de um conceito jurídico chamado crime idiomático, inventado pelo mesmo Estado Novo. Isso acabou na prisão de diversas pessoas que foram pegas falando o idioma que não fosse o português. No ano de 1942, por exemplo, 1,5% da população do município de Blumenau chegou a ser presa em decorrência do uso do idioma estrangeiro, que no caso foi o alemão. Essa palhaçada só acabou com a Constituição de 1988. Os caras lá de Brasília, lá, decidiram fazer o português, somente o português, uma língua oficial, embora tenha reconhecido aos índios o direito da sua língua, inclusive no âmbito escolar, mas o mesmo não foi feito em relação aos idiomas trazidos pelos imigrantes. É claro que eu não poderia deixar de citar as línguas africanas que foram trazidas pelos escravos. Além de terem sofrido com a escravidão, ainda foram forçados a aprender uma língua estranha. Hoje em dia, nenhuma dessas línguas africanas é falada plenamente no Brasil, tendo passado a se manifestar apenas em usos específicos, ou seja, em línguas para rituais. O espanhol não fica de fora, principalmente falado nas regiões que o Brasil faz fronteira com outros países e ao seu redor, tendo exatamente mais de 460.018 falantes nativos. Agora, um detalhe importantíssimo que vamos tratar agora no vídeo.
são as línguas que atualmente são faladas em diversas regiões da nossa terra. Assim como os Estados Unidos, a terra do titio Biden, e ainda tem muitos imigrantes. O Brasil teve os seus, claro, mas diferente da terra do titio Bonoro, a terra do titio Biden, não forçaram ninguém a falar o inglês. E para deixar uma coisa bem clara aqui, a maior parte das línguas de origem europeia são hoje faladas no sul, em algumas partes do sudeste do Brasil. Temos o italiano, esse idioma nada mais é do que uma variante da língua veneta. Essa língua veneta é falada principalmente na região de Veneto, na Itália, sem contar que o italiano também é falado aqui no Brasil. E voltando para falar do italiano, ele é basicamente um fruto da imigração europeia aqui no Brasil, assim como outras que surgiram depois. Ela é falada por mais de 1 milhão de pessoas. E os estados são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. E com outros imigrantes, mas as línguas como o alemão fizeram sua história nas terras tupiniquins. E com isso criou-se uma versão abrasileirada de um dialeto conhecido como Hanskiniano, falado na região de Hunsrück, às margens do rio Reno e Mosela, no oeste da Alemanha. Muitos imigrantes da Alemanha trouxeram esse dialeto consigo e se criou o Hanskiniano rio-grandense. Ele hoje é oficial em 3 cidades do sul. Elas são Antônio Carlos, Santa Maria do Herval e São João do Oeste. Totalizando são mais de 3 milhões de falantes. Olha, o pomerano é uma das poucas línguas que os Estados Unidos e o Brasil têm em comum, porque ela é falada em ambos os países. Esse idioma é uma língua baixo-saxônica e pertence a um grupo de idiomas falados na região do Mar Báltico. Ela foi trazida para o Brasil e para os Estados Unidos pelos imigrantes, como uma variante do baixo alemão. Mas daí é que a parada começa a ficar triste, pessoal. Essa língua está quase extinta. Ela deixou de ser falada na Alemanha já faz muito tempo. Mas para acalmar a situação, felizmente, ela é a língua mais falada nos distritos das cidades do estado de Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Mas não temos dados ou números de quantas pessoas a falam. Todas essas línguas são hoje um patrimônio linguístico e cultural do Brasil. Mas não podemos deixar de citar ela, a língua brasileira de sinais, usada pelos surdos dos centros urbanos brasileiros. Claro, nós temos o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ela foi fundada em 1857 pelo magnânimo Dom Pedro e Colégio Nacional para Surdos, de ambos os sexos. Mais tarde, a língua brasileira de sinais, a Libras, foi reconhecida como língua oriunda das comunidades surdas do país, através da Lei nº 10.436 de 2002, garantindo o direito do reconhecimento da Libra como língua de manifestação e expressão das pessoas surdas no acesso à educação, saúde, cultura e ao trabalho. Falando um pouco mais sobre as línguas indígenas, de acordo com o censo de 2010, 37,4% das pessoas indígenas acima de 5 anos falam uma língua indígena em casa. Entre os que vivem em terras indígenas, essa porcentagem sobe para 57,3%. Olha, e muitas dessas línguas são ameaçadas de extinção, como vocês puderam ver na história do país, que ajudou bastante nisso. Mas, felizmente, a Unesco determinou que 2019 foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Atualmente, são mais de 160 línguas de dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Há muitos povos e indivíduos indígenas que falam ou entendem mais de uma língua. E não é raro, dentro de uma mesma aldeia, fala-se várias línguas, fenômeno conhecido como multilinguismo. Em meio a essa diversidade, apenas 25 povos têm mais de 5 mil falantes de línguas. Eu não sei pronunciar muito bem, desculpa. Temos essas aqui, ó, como vocês podem ver na tela. E mais outras, se eu ficar falando aqui, o vídeo já fica imenso. Na verdade, já está bem imenso. E conhecer esse extenso repertório tem sido um desafio para os linguistas. Assim como mantê-lo vivo atualmente tem sido um objetivo de muitos projetos de educação escolar indígena. As línguas indígenas atualmente são ensinadas em certas escolas do país, porém ainda não estão livres da extinção. Olha pessoal, foi isso. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários abaixo se você é do Rio Grande do Sul, se você é do Espírito Santo, do sul do Brasil, se você é sulista, ou se você é do Nordeste, se você é brasileiro também, se mora nas regiões aqui do Brasil, você comentar aqui embaixo se você já viu alguma dessas línguas sendo faladas na sua região, você tem parentes que falam esse idioma, se você mora numa cidade que fala esses idiomas, que tem como língua oficial, beleza? Eu gostaria muito de saber, pessoal. Eu gostaria de mandar um abraço para os meus inscritos do Rio Grande do Sul, os gaúchos, os inscritos do Nordeste também, e também os meus inscritos que fazem parte, que moram nas fronteiras que o Brasil faz com os outros países ao nosso redor. Muito obrigado por assistir esse vídeo e é isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários também sugestões de próximos vídeos e próximas línguas que vocês querem que eu fale, beleza?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Valeu, falou e fui!